Paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para meditar na palavra do Senhor. E o texto que eu gostaria de dividir com vocês hoje, o principal deles, né? Eu vou ler algumas passagens, mas o principal deles está em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 14, que diz assim: Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei de minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui o apóstolo Paulo, de uma forma perfeita, né? Ele fala da dificuldade que temos de fazer aquilo que é certo e que nós entendemos que é certo. Ele fala, eu entendo a lei, a minha mente entende a lei e eu quero obedecê-la, mas parece que a minha carne, ela serve uma outra lei, a lei do pecado. E é muito interessante esse texto, antes de eu começar falando propriamente, mas eu gostaria de falar acerca de algo teológico acerca dele, que há muitas discussões que dizem que o apóstolo Paulo estava se referindo a um grupo de cristãos, né? E não é verdade, né? Do versículo 14 a seguir, antes ele estava falando do passado dele, como era antes de Cristo, mas do versículo 14 seguintes, ele está falando eu, do pecado que eu, todavia, sou carnal, vendido, porque o meu próprio modo de agir, não faço o que prefiro e sim o que detesto. No versículo 17 ele fala, neste caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando dele mesmo. E aqui nós vemos uma divergência muito grande, porque não é uma vez, não é a outra, mas sempre, direto. A gente vê postagens ou pessoas querendo pregar, vendendo essa imagem, né, de que o cristão não peca, de que o cristão, ele não erra, né, que ele não falha, e que se ele peca, é porque ele não nasceu de novo, é porque ele não está em Cristo. E veja, a negativa, o fato de você falar que não peco, que eu não tenho pecado, que eu estou vivendo uma vida em santidade, já coloca você em pecado. Porque uma vez que você se confronta, que você se coloca verdadeiramente, com honestidade, se confrontando com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é perfeita, a lei é boa, né? Tem muitas pessoas que falam, a lei é maldita. Não, a lei é boa, porque a lei, ela expressa o caráter de Deus, ela expressa a perfeição de Deus e o quanto nós estamos aquém, o quanto nós estamos abaixo e que ela é inatingível para nós no sentido dessa perfeição de não pecar. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz isso perfeitamente, ele fala, olha, eu sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Eu enxergo a minha insuficiência, eu enxergo o quanto que eu sou fraco, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. E
Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Quantas vezes você já recebendo a iluminação da palavra de Deus, você já tendo conhecimento, você já tendo discernimento do que é o correto a fazer, você faz o contrário daquilo? Você faz aquilo que você, da sua mente, sabe o que é o correto da parte de Deus, mas na sua humanidade você parece que é cerceado, você não consegue praticar. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos diz, na sua mais fragilidade de ser, ele vem se expondo, ele vem dizendo, olha, eu sei, eu vivo isso. Eu conheço a lei, conheço a perfeição da lei, conheço o quanto ela é maravilhosa e o quanto ela diz o patamar que eu devo chegar, mas eu também reconheço a minha fraqueza e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo e eu detesto isso em mim. E aí ele diz assim, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, como se a gente pudesse, né, jogar a culpa sempre no pecado. Não, eu não fiz isso, foi o pecado que habita em mim. Não, é a minha fraqueza, é a minha humanidade, é o fato de eu ser gente, sabe? É o fato de eu ser gente e não ser perfeito. Não é o fato de eu ser cristão, de eu crer em Jesus, de eu crer nas promessas de Jesus, de eu crer na escritura toda e saber que Deus, ele falava no passado, fala no presente e ele vai continuar se revelando, que esse fato não faz de mim um super-herói ou alguém inatingível e que o pecado não me rodeia. E ele fala, o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu falo, olha, eu entendo, eu discerno, eu quero, mas às vezes o efetuar não está no meu alcance, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E veja, o apóstolo Paulo não fala isso como uma forma de fugir da raia, ou aquela desculpa de crente esfarrapado que pequei, ai, eu fiz o mal que eu não queria. Não, é no sentido de chegar diante de Deus e reconhecer a nossa falibilidade, de reconhecer o quanto eu não consigo estar nesse patamar tão perfeito de Deus, de santidade, de cumprir realmente a palavra que eu discerno como sendo perfeita para a minha vida. É chegar e desmascarar eu mesma. Arrancar toda a minha máscara e dizer, olha, realmente eu falho, eu peco, eu sei que a lei é perfeita, eu tenho ela em mim, mas parece que eu não consigo alcançá-la. E ele diz assim, no versículo 23, e eu acho isso tão tremendo, quando o apóstolo diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Ele diz, olha, é uma batalha que está sendo travada dentro de mim. É uma batalha que está sendo travada em mim porque a minha mente discerne a vontade de Deus, discerne aquilo que eu devo fazer e parece que o meu corpo ele é tomado por uma outra direção que eu não consigo controlar e refrear. E aí no versículo 24 ele faz aquela exclamação que eu também faço, que fala, desventurado homem que sou, e eu digo, desventurada mulher que sou, Jesus, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele fala, graças a Deus pelo Senhor Jesus, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele diz assim, eu estou totalmente cativo aqui, mas graças a Deus que eu tenho Jesus, que pagou todo o preço da lei e que ele me livrou da lei do pecado. Da imposição da morte sobre o pecado, ele me livrou, porque ele pagou um preço altíssimo por mim. Então, ao mesmo tempo que ele diz desventurado homem que sou, ou seja, não resta a mim fazer nada, eu não tenho poder contra isso, mas ele diz, mas eu tenho um Jesus que tem poder contra isso e que ele foi na cruz em meu lugar, e louvado seja Deus por isso. Do ponto de vista dos fariseus, né, lá em Mateus 23 você vai ver isso, o conceito de pecado estava resumido no pecado moral sexual, né? No comportamento moral sexual. Então, se o irmão não adulterasse e se o irmão não se prostituísse, ele não tinha pecado, ele estava ok diante de Deus, né? E Jesus vem e fala assim, olha, eu não estou muito preocupado com a conduta moral de vocês, mas sim com as intenções do coração.
Porque muitas vezes, antes de se materializar, e às vezes o pecado, as pessoas acham que o pecado ele é somente aquele em que eu exteriorizei como uma ação, né? Como algo que eu fui lá e deliberadamente eu fiz. Eu matei, eu adulterei, eu me prostituí. E o Senhor Jesus, ele leva para um campo muito mais vasto. Ele fala do pecado por omissão, que é quando eu deixo de fazer o bem. E eu te pergunto, você que já talvez falou, não, eu não tô em pecado, eu não estou em pecado. Eu te pergunto, você não tem deixado de fazer o bem? Quem é que não deixa de fazer o bem? Talvez se você ler Isaías 58, você vai ver que o patamar de Deus é bem acima do nosso. E ele vai falando ali de você repartir o pão com o seu pão. Seu pão, não é o meu pão, não, é o seu pão com o faminto. É de você abrir a sua casa e acolher aqueles que estão desabrigados. E aí você olha e fala, meu Deus. E aí depois vem Jesus, em Mateus 25, falando, 24 e 25, falando de quando tive fome e não me deste de comer, tive frio e não me deste de vestir, tive sozinho e não foste me visitar. E cadê o pecado? O pecado está na omissão. Então Jesus, ele tira dessa seara tão superficial que às vezes as pessoas julgam o pecado, analisam o pecado e leva para uma seara muito mais vasta. Pecado da omissão. Aí temos os pecados motivacionais, né? Que ele vem além dos meus pensamentos, da minha língua, mas do mau uso que eu faço, às vezes, dos meus recursos financeiros ou da minha esperteza. Eu uso a minha esperteza para sempre me beneficiar em prejuízo de quem quer que seja, né? E o Senhor Jesus, ele vem trazendo tudo isso para a seara do pecado e trazendo a revelação da inveja, né? Exteriorizando a inveja. Não, eu não sinto inveja, nunca senti inveja. O furtar, né? A pessoa acha que o furto é simplesmente ir numa loja, achar que vai pegar alguma coisa e ninguém vai ver. Mas não, quando você entra na internet, faz uso de uma coisa que não é sua, como se fosse sua, é furto. Então, o Senhor, ele leva para um campo muito, muito vasto. O conceito, né, do pecado. Temos e o pecado por comissão, né? Que são aqueles que independem de mim, mas o meio que eu vim talvez já me coloca naquele balaio. Isaías, ele fala, né, que, como é que ele fala? Ele diz assim, ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram ao rei. Ele fala, eu já estou enrolado porque eu vivo no meio de um povo impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros, ai de mim. O que nós incluímos aqui, nesse tipo, são as maldições hereditárias que a gente ora para quebrar esse tipo de pecado que vem se alastrando, né, de uma geração a outra, e nós oramos para que eles sejam repreendidos, e você fala, eu não pequei, quem pecou? Foi lá atrás, abriu-se uma brecha, que vem geração após geração dominando a família, e você fala, não, essa maldição precisa ser quebrada na minha vida. Ali existe um pecado que está dominando e agindo na vida da pessoa. E aí não basta você chegar para Deus e falar, eu não tenho pecado. Porque aí já reside um grande pecado, inclusive da soberba, de pensar de si mesmo, da loucura. Que quando Paulo fala dos loucos, ele não está falando dos loucos mentais, ele está falando dessa loucura, de pensar de si mais do que você realmente é. E é muito interessante que só tem coragem de dizer, né, que não tem pecado, aquele que nunca ficou cara a cara com Deus, aquele que nunca ficou cara a cara com Jesus. Aquele que não teve essa experiência de ser confrontado pela própria pessoa do eu sou, né? Porque uma vez que nós chegamos na presença dele, a gente só consegue olhar para baixo e falar, Senhor, ai de mim. Ai de mim. E o apóstolo Paulo fala, desventurado homem que sou. Infeliz, né? Bem-aventurado, desventurado. Infeliz homem que sou.
Porque eu não consigo nem controlar o meu ser acerca dos meus pensamentos. Eu vejo uma situação, os pensamentos começam a reverberar dentro de mim. Eu vejo uma coisa, meu coração já enche, já fica inchado, achando que é uma coisa além do que ele é, só porque eu realizei alguma coisa certa, né? Eu sei que eu não devo agir assim, mas ajo. Eu não quero fazer isso e faço. Eu não quero falar e nem esboçar nenhum julgamento e esboço. Desventurado o homem que sou. E aí eu chego diante de Deus e falo, não, Senhor, eu estou em santidade diante de Ti sem pecado algum. Será mesmo que é isso que Deus espera de nós? Será que é isso mesmo que Deus espera do cristão? É alguém sem pecado? É alguém que esteja irrepreensível, santo, perfeito? Ou será que o que o Senhor espera de nós são pessoas que tenham o equilíbrio de enxergar a sua debilidade, o equilíbrio de enxergar a sua fraqueza e de reconhecer a sua fraqueza e falar, Pai, por isso, por eu ser fraco, por eu falhar, por eu insistir às vezes nessa minha fraqueza que eu não consigo me consertar, que eu caio, eu levanto aqui, levanto ali, caio ali na frente, é que eu preciso do Senhor na minha vida. É que eu preciso do Senhor todos os dias na minha vida, porque eu sei que eu sou um pecador, mas eu sou redimido no seu sangue. E o seu sangue, Senhor, me purificou, me lavou e me tornou apto para chegar na presença de Deus. E eu preciso todos os dias crucificar essa minha natureza carnal, pecaminosa, que erra, que falha, que pensa acerca de si mesmo mais do que deveria, inclusive que está sem pecado. Crucificar essa natureza, Senhor, clamando pela tua graça e pela tua misericórdia e dizendo, Abba, Paizinho, olha para mim, porque eu preciso da sua visitação, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso de ti porque a minha natureza é caída e a minha natureza é rebelde, mas o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. E aí, se você abrir a sua Bíblia comigo em 1 João, perdi aqui o outro texto. 1 João, no capítulo 1, ele diz assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, e esse advogado está com letra maiúscula. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Coisa tremenda isso, meu irmão. Quer dizer que se eu e você pecarmos, e a grande virtude que aqui é incentivado tanto por João, como lá pelo apóstolo Paulo, e Pedro também vai falar, está na confissão. Sem chegar para Deus e falar, Pai, essa é a verdade sobre mim. Isso é o que eu estou tentando mascarar, isso é o que eu estou tentando dissimular. Talvez levantando a mão e cantando bonito, no meio da congregação, adorando aos olhos deles, mas dentro eu sei da mentira. Dentro eu sei que eu camuflo a verdade sobre mim. Mas eu não quero mais isso, Senhor.
Eu não quero mais alimentar essa mentira, nem esse engano de Satanás na minha vida. Eu quero reconhecer quem eu sou. E eu preciso, para isso, andar em espírito, andar no espírito e no amor. Sem isso é impossível que você consiga desmascarar até você mesmo diante de Deus. E não alimentar mais a sua natureza caída. As farsas que você acredita que existem sobre você e que você está incentivando até mesmo diante de Deus para que não caia, parece que o seu castelo não desmorone. Mesmo que você pense que não, mas você peca pensando, não pensando e às vezes sonhando tá pecando. O problema tá aí. Eu acredito que a Bíblia diz que é possível viver sem cronificar o pecado. É sem permitir que ele se torne algo definitivo na sua vida e crônico, algo que você vive pecando sobre aquele assunto. Eu pequei sobre aquele assunto, peço perdão, levanto, sacudo a poeira, a vida que segue, vamos lá. Eu sou um ser humano e significa que eu vou falhar ali na frente, mas em outra área. Não que aquilo vai ser a minha lepra e que eu vou ficar o tempo todo pedindo perdão acerca daquele mesmo assunto e que nunca eu vou amadurecer e permitir que haja mudança em mim e cura na minha vida. Mas se você não chegar diante de Deus e confessar, seja lá o que quer que seja que você anda negando para você mesmo, isso só vai fazer com que haja um abismo ainda maior. Talvez a mentira, meu irmão, não seja nem o que você diz, mas seja o que você está vivendo. E para o nome de Jesus ser glorificado na sua vida, hoje isso precisa acabar. Hoje isso precisa deixar de ser. Não alimente mais isso. Não finja mais isso. Coloca diante de Deus. Coloca diante do Senhor, porque às vezes você está esperando a reação de um carrasco que vai vir e vai te punir pelo seu pecado. E Deus está querendo que você confesse para que Ele venha com misericórdia e graça na sua vida, te perdoando e te reconciliando para junto dEle. Nós esperamos um Jesus, um Deus fariseu, que nos apedreje, que nos chute. E Ele não é esse Deus, Ele não é esse Jesus. Ele está ali para nos estender a mão e dizendo, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou desse lamaçal, dessa mentira. Vai, a tua fé te salvou, porque embora você não tivesse força naquele momento, agora você está encontrando força para confessar, para encarar os seus próprios fantasmas. Do contrário, nós corremos um risco enorme de nos tornarmos pessoas fingidas, de nos tornarmos hipócritas, de nos tornarmos piores do que aqueles fariseus, que levantam a mão, adorando, cantando, mas que não reconhecem o seu próprio estado, que não reconhecem a sua própria condição. Cuidado para não se acostumar com essa situação que você pode estar vivendo. Tem um grande poder espiritual na verdade, meu irmão. Aleluia por isso. A verdade exerce um grande poder espiritual na nossa vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Essa verdade é a palavra dele, que vem, nos constrange e nos liberta. Aleluia. Você não precisa ter medo de ser gente, não, viu? Você pode ser gente que falha, gente que erra, gente que cai, gente que pede perdão e gente que levanta porque foi perdoado, porque foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Aleluia! Jesus disse que feliz, bem-aventurado era quem? Os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. Meu irmão, seja feliz. Confesse, seja manso, chore na presença de Deus e tenha fome e sede de justiça. Aleluia! Feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, que experimentou a grandeza da misericórdia de Deus em sua vida. Aquele que Deus olha e não enxerga deliberadamente.
a maldade. E aí o que acontece, eu quero ler com você o Salmo... Peraí que eu preciso encontrar ele aqui. O Salmo 32. Antes eu quero ler Provérbios, só uma rapidinho. Provérbios 28, versículos 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Não tenha medo de confessar para que você deixe toda a dominação que o inimigo possa ainda estar querendo exercer na sua vida. O Salmo 32, depois você pode ler ele inteiro, mas eu quero frisar com você o versículo 3, 4 e 5. Mas ele já começa dizendo assim: bem-aventurado aquele, feliz é aquele, cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Somente isso é possível para quem confessa. Somente isso é possível para quem reconhece. Como o apóstolo Paulo diz, desventurado homem que sou. Porque o bem que eu quero praticar eu não consigo, e o mal que eu não quero é esse que eu cometo. E ele diz, enquanto, veja bem, o que acontece com uma pessoa que está calando, que está guardando para si o pecado, deixando de reconhecer e confessar ele diante de Deus? Ele adoece, irmão. Ele sente dor nos ossos, ele sente a carne definhar, ele chega a perder o apetite, perde a alegria de estar vivo. Porque não existe vida se você alimenta isso em você e afasta o Espírito do Senhor. Mas aquele que confessa, ele tem o seu pecado encoberto, a sua culpa perdoada e saúde lhe encontra. Veja o versículo 3, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia, dor, sente dor. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, perdeu as forças, inclusive a alegria. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E olha o versículo 9. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós que sois retos de coração. Ele não está falando vós que sois perfeitos, vós que não tem pecado. Ele está falando vós que sois retos de coração. Você que confessa, você que reconhece a sua pequenez, você que reconhece a sua indignidade, você que reconhece que falha, mas que não deixa de chegar diante de Deus e se alinhar. Hoje é dia do Senhor restaurar a sua vida. Abra as comportas do seu ser, meu irmão, e confesse tudo diante do Senhor. Reconheça quem é você e não queira apontar o dedo para o seu irmão. Reconheça você, a sua debilidade. Reconheça você a sua avareza. Reconheça você a sua soberba. Reconheça você a sua fraqueza, os seus pensamentos, a sua língua indigna. Reconheça diante do Senhor. E eu tenho certeza que você vai receber perdão, você vai receber graça e você vai receber misericórdia na sua vida. Porque é isso que Deus tem em abundância para oferecer para os filhos que reconhecem e deixam e chegam na presença dele, chorando, buscando a presença dele, dizendo, Senhor, eu tenho fome e sede da tua justiça. Eu quero viver a tua verdade. Ainda que eu reconheça que eu sou o menor dos seres, não tem problema. Eu não tenho nenhuma intenção de ser o maior. Eu quero somente estar na tua presença e ser encontrado
como filho de Deus. Faça isso, meu irmão, e seja feliz e vive em paz na presença do teu Senhor, um dia depois do outro. Alimente o teu espírito, viva no espírito, para que a nossa carne, a cada dia, morra um pouquinho mais. Ósculo Santo, que Deus te abençoe. Deixe seu comentário, curta aqui o vídeo, principalmente compartilhe com alguém, no nome de Jesus. Seja um evangelista do Senhor, seja aquele que anuncia a palavra do Senhor, ainda que não seja você quem a tenha formulado aqui para pregar, mas que o Senhor use você como um canal condutor da graça dele, no nome de Jesus.